Olá, meus irmãos, queridos, um bom dia a todos vocês. Estou aqui nesta manhã de sexta-feira, junto com vocês, graças a Deus por esta oportunidade. É um privilégio muito grande poder estar com vocês e aqui estamos para continuarmos, no estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo esta semana, o estudo desta semana, através do estudo adicional. Nós temos aqui alguns pontos bastante importantes para refletirmos, sobre o estudo que nós tivemos essa semana. Eu acredito que para vocês foi tão importante como foi para mim. Meus queridos, desde que Satanás ele se rebeliou contra Deus, criando um conflito ali no céu, o propósito dele sempre foi desmoralizar o caráter de Deus, dizendo que Deus era um Deus injusto, Deus havia formulado ou originado leis e que essas leis elas se tornava a criatura de Deus em escravidão. Ele acusava Deus de Deus ser um Deus tirano, corrupto também, um Deus que, embora ele havia originado leis difíceis, difíceis de ser observadas, de ser cumprida ou guardada, mas ainda assim os seres celestiais, os anjos, e também o ser humano, quando ele veio aqui para esta terra, que ele, diante de Adão e Eva, apresentou a incondicionalidade de observar a lei de Deus, dizendo que era imperfeita, precisava de uma reforma, e que Deus era um corrupto, que mesmo sendo difícil observar a lei, mas ainda assim, tanto os anjos como o ser humano e também as criaturas de Deus de outros mundos que não caíram em pecado, mas eles a si mesmo guardavam e observavam com toda dificuldade, a fim de não ser punido por Deus. Essa era a forma como ele apregoava ou pregava sobre o caráter de Deus, um caráter injusto. E mesmo ele sendo expulso do céu, ele chegando aqui a esta terra, ele continuou com a sua mesma intenção. Não guardando nenhum mandamento, ou guardando um mandamento, dá na mesma. Aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Mas, meus queridos, meus amados irmãos, quando você abre a sua Bíblia, você lê o livro de João, você lê a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta de João, e você observa quem era o apóstolo, um homem que era apelidado de Filho do Trovão, um homem que não tinha o amor, João não sabia o que era amar o seu semelhante, muito menos a Deus. Mas quando João conhece a Jesus, quando ele aceita Jesus e passa a andar com Jesus, aquele homem que era filho do trovão, ele passa a ser o discípulo do amor. E você pode estudar todas as cartas de João, também o Evangelho de João, que você vai perceber que João ele exalta muito o amor de Deus e o amor ao próximo. Porque, meus queridos, meus amados irmãos,
quando você recebe a graça de Cristo, quando você é transformado pelo Espírito Santo, quando você é libertado do pecado, a lei de Deus, os mandamentos de Deus se torna a coisa mais deliciosa na sua vida. E é tão maravilhoso, é tão gostoso de guardar, de obedecer, que você o faz por amor. Você guarda a lei de Deus porque ama a Deus, porque você foi salvo por Deus pela graça, foi perdoado. Tá? E aquilo se torna o seu maior prazer. Amar o seu irmão é a maior alegria que você tem no coração. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é que nos capacite a amar e guardar a lei de Deus. A lei de Deus, ela diz o apóstolo São João, que ela não é pesada, é prazerosa você observar. Mas foi isso que Satanás andou apregoando por todo o universo, apresentando um Deus injusto, um Deus incoerente, um Deus corrupto, um Deus que exige que você obedeça, né, por meio de adoração, senão Ele não te abençoa. Meus queridos, na lição que nós estudamos na semana passada, nesta semana, nós podemos perceber que Deus primeiro Ele oferece tudo dele para você. Ele entrega tudo a si mesmo por você. Foi isso que Jesus fez ali na cruz. Agora, depois, quando você aprende a amar a Cristo, quando você recebe-o como seu Salvador por aqui, tudo aquilo que Ele entregou, que Ele fez por você, você não tem, né, uma outra forma, um outro meio de apresentar diante de Deus uma gratidão tão grande por tudo aquilo que Ele fez, a não ser dizer: Senhor, eu te amo e eu quero guardar a Tua palavra. Eu quero guardar os Teus mandamentos. E quando a pessoa se desvia dos princípios de Deus, dos ensinamentos de Deus, dos caminhos do Senhor, e vai se aventurar em terras alheias, nas terras do inimigo, meus queridos, você pode ter certeza que o resultado, as consequências não são boas. Quando Eva se aproximou da árvore da ciência do bem e do mal, aonde ela não poderia chegar perto. Você conhece a história e o resultado, né? Eu tenho aqui eu queria ler para você essa citação de Ellen White em Patriarcas e Profetas, na página 454. E aqui ela diz assim, olha: a respeito de Baal Peor, Ellen White escreveu: aventurara-se a ir ao terreno proibido e fora enredados nas ciladas de Satanás, iludidos pela música, pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romper a sua fidelidade para com Jeová, unindo-se a eles na folia e condescendência com o vinho. Embotou os seus sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, uma vez contaminada, a consciência pela depravação foram persuadidos a curvar-se diante dos ídolos e oferecer sacrifícios sobre altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Meus amados, meus queridos,
nunca pense em aventurar naquilo que é pecado, naquilo que desagrada a Deus, em aventurar a ir a terrenos proibidos, iludições, seduções. Nunca se ilude com a beleza deste mundo. Nunca se ilude, meus queridos, com as aparências de prazeres terrenos, que apenas são aparências. Tá? Nunca decide em apenas experimentar alguma coisa proibida, porque isso, com certeza, não vai terminar bem. Uma pessoa alcoólatra, ela não se torna um alcoólatra apenas com uma dose de álcool, mas ela começa com apenas uma dose. O viciado em drogas, meus queridos, ele não começa com uma grande quantidade. Ele começa com apenas uma tragada, ou apenas uma cheirada. Nunca se aventure a andar, por mínimo que seja, por pouco que seja que você imagine, em terrenos proibidos. Nunca se iludem com o som das músicas, das danças mundanas, porque você pode ter certeza que, assim como aconteceu com aqueles 24 mil jovens de Israel, todos pereceram. E não é diferente hoje também. Satanás, ele apenas modernizou as tentações, porém são as mesmas. Que esta lição desta semana, meus queridos, realmente seja uma reflexão para você e para mim. E que pela graça de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo na sua e na minha vida, nunca venhamos a ser enredados nas ciladas de Satanás, iludidos com a beleza do pecado, com a aparência da beleza do pecado. Porque o resultado do pecado, diz a palavra de Deus, o salário do pecado, a recompensa do pecado não é outra coisa senão a morte e perecer para a eternidade. Deus te abençoe. Eu quero desejá-lo a você um ótimo, abençoado final de semana. Que Deus esteja contigo. Que o Espírito de Deus esteja guiando, conduzindo a sua vida, a sua família, a sua casa, transformando a sua vida, e que Deus possa fazer um milagre grandioso na sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, você que entrou aí na sala da esperança, que Deus realmente te abençoe, que a sua vida seja mudada, seja transformada, que o Espírito de Deus possa fazer um milagre grandioso no seu coração. Você como filho, você como filha de Deus, pode ter certeza que Deus tem planos especiais para a sua vida. Deus está contigo. Quero orar com você neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, querido Deus, por favor, cada um dos ouvintes, Senhor, desse vídeo, que o Senhor o tome em tuas mãos, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua vida particular, que esta pessoa realmente, Senhor Deus, neste momento que ela está ouvindo a tua palavra, ela entenda que ela é a pessoa querida para o Senhor, que ela é a coisa mais linda que o Senhor tem nesta terra, e que o Senhor está conduzindo nos teus braços de amor. Em Cristo Jesus. Amém.